nessa onda que eu vou. É 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 nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira. Estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol. Estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou. Educadora. É nessa onda que eu vou. Educadora. É nessa onda que eu vou. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am com som digital. Nas redes sociais, no YouTube, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora, a voz do povo. Você ouve agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular. E faz junto com a gente mais um campeão de audiência. Educadora Verdade, com Carlos Gomide. Educadora Verdade, 4h35. Agora no ar, Educadora Verdade, com Carlos Gomide. 4h35. Hoje é uma quinta-feira, 4 de maio de 2017. Nós estamos entrando no ar, no rádio, na internet, nos aplicativos para dispositivos móveis e no YouTube com o Educadora Verdade de hoje. Você pode ligar 21 13 50 20, 992225124 ou ainda pelo Facebook, em facebook.com/educadoraam, com a coordenação de Caio Bortolã. Apresentação minha, Carlos Gomide. Na central técnica, ele, Gustavo Metson. E no estúdio de gravação, Daniel Fontanin. O Educadora Verdade de hoje está começando a partir de agora. Educadora. A atuação de uma frente fria sobre o estado de São Paulo reduz a nebulosidade neste final de semana em todas as regiões e proporciona um maior predomínio do sol, principalmente no período da manhã, tanto no sábado quanto amanhã e também no domingo. Por outro lado, as temperaturas entram em declínio. A máxima deve ficar na casa dos 27 graus no interior do estado. Já na região de Limeira, a previsão para esse final de semana é de baixa nebulosidade com maior predomínio do sol. Essa tendência de estabilidade deve se prolongar até segunda-feira, pelo menos. As temperaturas continuam em declínio. A máxima prevista para esse final de semana é de 27 graus. Amanhã, a mínima é de 17 no domingo. A umidade relativa do ar continua elevada. Ventos fracos a moderados. As informações são do CEPAGRE e da Unicamp. E agora, o climatempo.com informa. Em Limeira, 28 graus. Educadora. Minha amiga, meu amigo, vamos falar agora sobre o IPTU? Você sabia que o IPTU é a principal fonte de arrecadação do município? É com um valor arrecadado que a prefeitura faz melhorias em toda a cidade, realiza obras e manutenções, atendimento na saúde, no trânsito, segurança, educação, desenvolvimento, além de oferecer tantos outros serviços. As parcelas vencem todo dia 10 ao dia 19 de cada mês, de acordo com o número de inscrição do contribuinte. Assim, para facilitar, você pode imprimir a segunda via do carnê pelo site da Prefeitura acessando www.limeira.sp.gov.br e clique em IPTU segunda via. IPTU em dia, a nossa cidade fica cada vez melhor. Esta é uma realização da Prefeitura de Limeira para toda a população da nossa cidade. Educadora.
4h39. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito de um caso... Quase nem de falar desse tipo de caso, sabe? Caso nojento que aconteceu na nossa cidade. Um professor de 68 anos. O camarada tem 68 anos e está sendo acusado por uma menina de 11 de estupro. Daqui a pouco a gente vai conversar a respeito disso, com entrevistas, inclusive, com a doutora Nilce Segala, delegada responsável pela DDM de Limeira. Mas agora eu queria fazer contato com o doutor Renato Salib Gulo, ele já está no telefone com a gente, para falar a respeito de asma. Anteontem, terça-feira, foi o Dia Mundial contra a Asma. Alô, doutor Renato, tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem, Gomide? Graças a Deus. Tudo bem também, graças a Deus. Obrigado pela participação, viu, doutor? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa doença, a asma. A asma é aquela doença que o pessoal fica sem ar e precisa daquela bombinha para respirar, é isso, doutor? Exatamente, Gomide. A asma atinge mais de 2 milhões de casos por ano aqui no Brasil, né? Ela é uma doença mais comum na criança. Em 70% dos casos, ela atinge antes dos 7 anos de idade. Realmente é o que você falou, é aquela falta de ar, aquele chiado no peito, onde às vezes se faz necessário o uso da bombinha. Há algum tipo, há tipos de asma? Na verdade, há tipos mesmo de asma, essa é a palavra certa? Isso, exatamente. A asma, ela tem a asma mais leve, a mais moderada e a severa. E tem a asma, que muita gente não conhece, a asma induzida por exercício, atividade física. É aquela que o indivíduo, durante a sua atividade física, ele tem a crise de asma. Sim. Então, só durante o exercício. Aí você tem que fazer a prevenção, aí usar a bombinha para ele não ter essas crises de falta de ar ou chiado durante a atividade física. Dá para explicar o porquê da asma, doutor? O que acontece com o corpo da pessoa para a pessoa ter a asma? A asma, Gomide, na verdade, o indivíduo ele tem uma sensibilidade maior do brônquio para qualquer alteração, seja alérgica ou mudança climática. Então, essas crianças, né, geralmente são crianças, têm essa propensão. Então, há fatores que eu gostaria de citar. Por exemplo, a asma causada por ácaros. São aqueles indivíduos que, quando estão em contato com bichos de pelúcia ou animal de pelo, um cachorro ou um travesseiro, esses indivíduos desenvolvem a falta de ar, a asma no caso, né? Sim. A presença de fungos em algumas pessoas, por exemplo, casa escura, mal ventilada, vai à praia, aluga uma casa que tem muito mofo, o indivíduo desenvolve aquela manifesta, né, que desenvolve. A asma passa a se manifestar novamente, então, na presença do fungo, ou presença do pólen das plantas, ou mesmo na presença de um vírus, da gripe, do resfriado comum, o indivíduo pode desencadear crise de asma. E o pior, né, a presença de cigarro, um indivíduo que fuma num ambiente que tem um asmático, piora a situação do asmático. A asma é uma doença comum entre os brasileiros, doutor? Como eu disse para você, 2 milhões de casos anualmente nós temos no Brasil, né? Sim. Sendo que 70% desses casos são em crianças na base de 7 anos de idade. O adulto não é tão comum. A asma, ela tem cura ou é só tratamento? Só tratamento. Então, qual o tratamento, na verdade? Prevenir os fatores desencadeantes. Então, Sim. Por exemplo, se o indivíduo tem alergia a um animal ou um bicho de pelúcia, é de bom senso que não tem em casa nenhum desses fatores. Ou então, alguns têm alergia a alimentos, por exemplo, ovo, leite, frutos do mar. Então, com esse quadro alérgico, desenvolve um quadro asmático. Então, evitar a ingestão desses alimentos. Ou até alguns medicamentos, como aspirina, alguns anti-inflamatórios também. O indivíduo asmático é um indivíduo muito delicado do ponto de vista de desenvolver a crise. Então, deve-se ter todo o cuidado com qual fator que leva ele a ter a crise, né? E há o tratamento preventivo, hoje com medicamentos da linha do Montelukast, que melhora muito, previne muito os quadros de asma. Nesse sentido, a asma é parecida com a rinite, aquela questão que vai desencadear se a pessoa chegar perto de alguma coisa que causa alergia nela, é isso? Exatamente. A rinite é por via nasal, né? O indivíduo tem sempre aqueles espirros, aquela coriza. Sei. A asma já é um quadro pulmonar, um quadro da via aérea baixa, que é o pulmão.
Muito. Então, e pode, né, se tornar uma doença séria. Se o indivíduo tem uma crise muito forte, não toma providências devidas, às vezes ele pode chegar até a óbito, né? Entendi. Como é que socorre uma pessoa que está com asma, doutor? Como é que se reconhece que a pessoa está com uma crise de asma e como é que se socorre uma pessoa com asma? A principal característica do indivíduo que tem asma, ele já tem a doença, ele tendo a crise, seria chiado intenso no peito, aquele barulho que a gente chama de gato no peito, né? Sim. A falta de ar intensa e em algumas situações de gravidade, ele tem a boca, fica roxa, né? A gente chama de cianose. Sim. Então, esse tipo de sintoma é importante levar já o indivíduo ao pronto-socorro para fazer as condutas adequadas e não tentar só com bombinha em casa, numa situação desse tipo, levar ao pronto-socorro. Obrigado, doutor, pela participação. Um abraço e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, um forte abraço a todos os ouvintes e a você em particular. 4h45 na Rádio Educadora. A número 15:05 da tarde. Hoje é uma quinta-feira, 4 de maio de 2017. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, por vídeo também, vai conseguir acompanhar agora uma matéria que a Ana Paula Rosa fez no Parque Cidade da Criança. O pessoal que passa ali pelo Anel Viário, do lado do Parque Cidade da Criança, percebe que o matagal tá grande ali. Só que aquele local, além de escuro, pouco habitável, num local extremamente problemático com relação à violência, lembrando que nós estamos ali do lado da Unicamp, né? Uma região da cidade que chama a atenção da marginalidade. O local tem mato e o pessoal usa para fazer caminhada. E durante a caminhada, o pessoal tem que desviar para o anel viário e aí o risco de atropelamento fica grande. Vamos acompanhar a entrevista. Você que está no rádio vai ouvir. Você que está no YouTube, está nos aplicativos para dispositivos móveis, vai acompanhar por vídeo também essa matéria que a Ana Paula Rosa fez lá no Parque Cidade da Criança, às margens do anel viário, para falar a respeito do matagal que encontra-se naquele local. Por favor, Gustavo, matéria no ar. Olá para você que acompanha o quadro Repórter Cidadão aqui nas redes sociais da Educadora. Nós estamos ao lado do Parque da Criança, que é ao lado aqui também do anel viário. E o problema é nítido, mato alto. O mato alto, além de tomar todo o Parque da Criança, também chega à via de passeio, a calçada. A calçada ela tem pelo menos metade dela tomada por mato alto e aonde não tem mato alto tem muito buraco. Então, trafegar por esta calçada a pé para os pedestres passarem por aqui é um desafio. Vocês podem ver que aqui o anel viário é um lugar que tem muitos carros, principalmente em horários de pico. Agora a gente não está em horário de pico, são 4 horas da tarde, mas mesmo assim tem muitos carros passando por aqui. Então quem está passando por essa calçada sofre muito perigo quando chega nesse trecho. Aqui tem um poste e um cercado e o mato tomou toda a calçada. Em outros trechos é possível ver metade da calçada tomada por mato e outra metade por buracos. Há perigo, mas é possível trafegar. Aqui não tem como. Ou a pessoa vai até a rua para atravessar, que é o que iremos fazer agora de uma forma bastante perigosa, ou ela não consegue, ou ela tem o trajeto interrompido. Aqui para frente ainda é possível ver buracos, muitos buracos aqui na via de passeio. Se é difícil para passar a pé, principalmente para pessoas com necessidades especiais que precisam de uma cadeira de rodas, aqui é inviável. É totalmente inviável passar, trafegar com segurança. E o mato alto por aqui, há muito tempo, não é cortado, segundo pessoas que a gente conversou por aqui, que fizeram também a reclamação. Porque realmente é impossível trafegar por esse trecho com segurança. E a Prefeitura de Limeira não tem nenhum tipo de projeto com datas, por exemplo, 2, 3 meses, não há prazos para que esse parque seja revitalizado, tampouco a via de passeio. Tá
aí, a matéria então da Ana Paula Rosa, essa matéria tá lá no Facebook da Educadora, no facebook.com/educadoraM, você pode assistir. Você que tá vendo o nosso programa com imagem, já assistiu as imagens. Você que tá no bom e velho radinho de pilha, pode ir lá, visita lá o... Nós estamos ao lado do Parque da Criança, que é ao lado aqui também do Anel Viário. E o problema é nítido, mato alto. O mato alto, além de tomar todo o Parque da Criança, também chega à via de passeio, a calçada. A calçada, ela tem pelo menos metade dela tomada por mato alto e aonde não tem... Foi levado daquele local. A polícia continua investigando. Em resposta a requerimento do vereador Marcelo Rossi, o secretário municipal da Cultura, Farid Zani, disse que a intenção é reabrir o Parque Cidade da Criança. Porém, o custo para a reativação é de mais de R$500 milhão, R$ 552.758,30. É um maior valor. Esse valor é maior do que os 267 mil previstos para a construção dos vestiários e sanitários para os funcionários. Enfim, o Parque Cidade da Criança está fechado. A prefeitura diz que quer reabrir, mas você acha que vai reabrir? Você acha que vai reabrir? Custando 500 e tantos, 500 uma cacetada, quantos aqui? 552 mil reais? Você acha que vai reabrir ou não? Difícil, né? Difícil acreditar, né? É esperar para ver. E ó, é uma judiação. Porque eu estive nesse parque, a questão de um mês e meio mais ou menos, eu entrei nesse parque durante o Educadora de Manhã, não tive dificuldade nenhuma. E o que tem de mato, o que tem de sujeira naquele local, aliás, as imagens continuam lá no Facebook da Educadora. Se quiser dar uma passadinha lá, procura lá nos vídeos, você vai achar essa minha incursão ao Parque Cidade da Criança. A situação é essa daí, pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Mato Alto, Matagal e completo abandono, lamentavelmente, desse parque que um dia foi uma opção de lazer para a garotada aqui de Limeira. 10:05. 4 horas e 50 minutos, intervalo comercial. Na sequência, a gente vai falar de um assunto nojento. Um assunto nojento. Pode tocar a trilha para uma trilha mais pesada aí, que eu quero dar uns berros aqui agora. Camarada! Olha, isso me dá um comichão, rapaz. Camarada tem 68 anos, já tem passagem pela polícia por estupro e o camarada dá aula em criança, em escola de criança, gente. Sabe o que aconteceu? Ele estuprou uma criança dentro da escola ontem. Dentro da escola aqui em Limeira. A gente semana passada falou do caso de Rio Claro, lembra que a gente falou aqui? Aconteceu essa semana aqui em Limeira. O que me dá mais comichão é que esses camaradas já têm passagem por estupro e ninguém fez nada. Meu Deus do céu! Vamos pro intervalo, na volta a gente vai comentar mais a respeito desse caso. 4h51. Você está ouvindo Educadora Verdade. Apresentação, Carlos Gomidi. Chegou a hora de renovar seu quarto. Prepare-se para o inverno com as promoções da Havan. Aproveite nesta semana. Cobertor casal aveludado e estampado de altíssima qualidade de R$ 99,90 por apenas R$ 69,99. É muito barato. Travesseiro visco elástico NASA somente R$ 29,99. Isso mesmo, travesseiro NASA somente R$ 29,99. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, seu lar é aqui. A madeireira Tatuíbi tem o disque grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi, Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Oi, eu sou o Padre Danilo Rodrigues e estou aqui na Rádio Educadora AM 1020, de segunda a sexta, a 1h45. O nosso programa, Encontro, fala sobre a vida, sobre Deus, e a sua participação muito nos alegra, muito nos incentiva. Venha conosco, vamos caminhar com a esperança, com a alegria e com amor. De segunda a sexta, aqui na Educadora 1020, Padre Danilo Rodrigues, no programa Encontro. 4 horas e 53 minutos, 4h53, o telefone da Educadora tocou, 21 13 50 20, e a gente atende. Alô? Alô? Quem é que tá no telefone?
É Giovana. Oi, Giovana, tudo bem? Bem, graças a Deus, e você? Eu tô bem. Você fala de que bairro, Giovana? Eu falo da Vila Queiroz. Da Vila Queiroz. Pois não, Giovana, o que a gente pode ajudá-la? Olha, Gomide, se você puder amanhã de manhã dar uma passadinha na Escola Maria Tereza, que ali tá um caos o trânsito de manhã por causa da escola. Sei, na Avenida Laranjeiras ali, né? Isso, na Escola Maria Tereza. Hoje de manhã teve até briga lá com 2 mulheres por causa de trânsito. É mesmo? E os laranjinhas ficam ali, eles não fazem nada, só sabem multar só, né? Sei. Porque agora a mão de descer da avenida ficou como entrada ali da escola. E Sei. fica maior perigo. Se você estiver em cima da faixa, você corre o risco de ser atropelado ali. Mas nem com o semáforo ali resolveu, Giovana? Não resolveu, porque o semáforo, acho que o semáforo abre, ele vira com tudo ali sentido mercado que tem do lado e pega a gente em cima da faixa. Sei. E é só de manhã ou à tarde também tem esse problema? Então, à tarde eu não sei, é só de manhã que eu costumo ir no mercado que tem ali próximo. Sei. Mas de manhã ele tá o caos. Se você puder passar ali umas 6h30, 15 para 7, você vai ver como que tá ali. É que esse horário é complicado pra mim, porque esse horário eu tô ao vivo lá do plantão de polícia pra fazer o noticiário policial, mas a gente vai dar um jeito. Qualquer coisa a gente derruba a Ana Paula Ciro da cama, ela vem virar semáforos pra cá pra fazer a matéria, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Obrigado viu? você, Giovana. Continue ligando. Tchau. Giovana, liga aí, 21 13 50 20, pode participar. 99222 5124. Olá pessoal, aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o Plano de Assistência Funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar, o Plano Funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir à sua família assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto. Adquira já o seu. Ligue 0800 177 227. Bom Pastor, viva tranquilo. Vem aí, Quinta Festa da Mandioca de Limeira, a festa da família. Dias 5, 6 e 7 de maio, no Centro Municipal de Eventos Antiga Lival. Shows com Eduardo e Rafael, Parada Sertaneja, Banda Mona Lisa, os melhores pratos e petiscos de mandioca. Domingo, dia 7, almoço com costelão, fogo de chão, a partir do meio-dia com a Banda Carisma. Convites antecipados à venda. Realização, Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida. Apoio Prefeitura Municipal de Limeira. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono essa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Educadora, a número 1, Educadora. Educadora Verdade 4h57. Educadora Verdade. Apresentação Carlos Gomide. Estamos de volta no rádio, na internet, nos aplicativos para dispositivos móveis e no YouTube com o Educadora Verdade desta quinta-feira, hoje dia 4 de maio de 2017. Pessoal, ontem o plantão de polícia foi procurado pela... Aliás, cadê o registro? Está aqui. Eu vou tomar um certo cuidado para mostrar isso daqui para os meus ouvintes, para os meus telespectadores. Que até a Educadora também é TV, você sabe disso, né? Você sabe disso, né? Que a Educadora também é TV. Eu vou ter um certo cuidado porque eu preciso preservar o nome da vítima, tá? Que ela é uma criança de 11 anos. Mas tá aqui, ó. Tá? Só vou mostrar que é um boletim de ocorrência. Quem tá no YouTube tá vendo. É um boletim de ocorrência. Se vocês verem aqui embaixo, tá escrito assim, ó. Título: dignidade sexual, natureza, estupro de vulnerável, consumado. É um boletim de ocorrência, tá vendo? Papel timbrado, ó. Polícia Civil desse lado e o brasão do estado de São Paulo do outro lado. Isso aqui é um documento oficial, tá? E foi registrado no plantão de polícia de ontem, por volta das 9 horas da noite. 9 horas da noite. Uma menina de 11 anos de idade procurou o plantão junto com a mãe para falar que tinha sido molestada por um professor dentro da sala de aula. Dentro de uma sala de aula em uma escola estadual que a gente não vai, pelo menos por enquanto, revelar o nome. Certo?
Muito bem, acontece o seguinte, a menina disse que o professor tentou beijá-la e apalpou as suas nádegas, o seu bumbum, para falar um português mais claro para todo mundo entender. O professor foi, pediu para todo mundo sair, quando ela estava saindo ele teria pedido para que ela esperasse. E ele tentou agarrá-la, ou agarrou essa garota segurando-a pelo bumbum e tentou beijar a menina na boca. Uma menina de 11 anos e ele tem sabe quanto? 68. Quase 70 ele tem. Professor de matemática resolveu fazer outras contas e vai poder responder agora por estupro de vulnerável, né? Eu conversei com a doutora Nilce Segala, que é a responsável pelo atendimento desse caso. Vamos ouvir o que a doutora Nilce Segala falou. É uma história bem longa, a gente gravou devagarzinho para ela explicar tudo direitinho pra gente. E depois a gente conversa mais a respeito desse caso, tá bom? Matéria no ar, minha conversa com a doutora Nilce Segala, por favor. Com a doutora Nilce Segala, na Delegacia de Defesa da Mulher, para falar a respeito desse caso de estupro que foi registrado no plantão policial, que teria acontecido dentro de uma escola estadual aqui da cidade. Todo mundo já procurou a delegacia e cada um já deu sua versão. Dá para falar o que cada um falou aqui, doutora? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Como você disse, ontem à noite foi registrado no plantão policial o caso. Hoje de manhã, logo que eu cheguei, a mãe já estava aqui, ela já foi ouvida, a menina foi ouvida, conta com requintes como o fato aconteceu. Segundo a menina, ele pediu que ela ficasse por último, onde ele acabou tentando beijar a boca, beijou o rosto e passando a mão em suas partes íntimas. E em seguida, ela saiu. Quem foi buscá-la na escola é uma vizinha, percebeu que ela estava diferente. Mas quando ela chegou em casa, ela já chegou em crise, contando para a mãe o que realmente aconteceu. Ela teria dito na polícia se foi a primeira vez que ele tentou se engraçar com ela, se outras vezes já aconteceu dele elogiar, dele tentar acariciar essa criança? Ele elogiava, dizia que ela disse que ela é muito bonita, charmosa, realmente ela o é, mas é a primeira vez que ele passa a mão, que ele ultrapassa dos limites dele, segundo a menina. Ele veio e contou uma outra versão. E nós estamos apurando as versões. O que ele disse, doutor? Que não foi nada, que ela era habituada a chegar, a abraçar, porque realmente é uma menina muito, muito fechada, tá? Então paira interrogações. E que ele tem esse hábito dos alunos chegarem, abraçarem tudo. E que ele estava com uma bolsa, talvez a bolsa tivesse batido nela quando ele a abraçou. Ele não nega que ele tenha abraçado. Agora, doutora, esse hábito de abraçar é muito perigoso, porque a lei hoje ela é muito rigorosa com relação a essa questão do estupro. Qualquer tipo de insinuação pode ser enquadrado como estupro, não só a conjunção carnal. Então fica até o alerta para as pessoas tomarem cuidado ao abraçar principalmente crianças e meninas para evitar esse tipo de situação, né, doutora? Realmente, nós tivemos um número grande de estupro esse mês passado, tanto em termos de tentativa como estupro, não só envolvendo escola, como envolvendo família, na rua, mas a pessoa tem que pensar 2 vezes hoje em dia para poder abraçar. A maneira dela abraçar, a maneira dela chegar perto de uma menina e vice-versa. Agora fica também a questão, há mais vítimas? Deve aparecer mais vítimas, há uma expectativa de que apareçam mais meninas alegando a mesma coisa desse professor, não do jeito que foi com essa garota, mas de repente uma carícia a mais, um carinho a mais. Há essa expectativa na polícia, doutor? De que venham mais vítimas para procurar a polícia nesse sentido? É difícil dizer, porque a pessoa tem que ter conscientização e vir. Sabe, essa mãe... Foi tão bonito o diálogo da menina com a mãe, da menina com o pai. E o desespero, quando eles estavam aqui, ele chegou espontaneamente para dar declarações. Então a menina ficou agoniada, a mãe ficou agoniada, ficou desesperada. E com razão, gente. Imagine uma pessoa tocar na sua filha. Qualquer mãe perde o controle, qualquer pai perde o controle. E eu precisei dizer a ela, por enquanto a senhora é vítima.
A justiça vai fazer. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquilíssima. Se ela estiver me ouvindo nesse exato momento, ela há de se lembrar o que eu falei. Fique tranquila. Deixa que a justiça faz a sua parte. Doutora, e o histórico criminal desse cidadão não ajuda? Ele já tem passagem por estelionato, inclusive um caso de estupro no DVC. Realmente não ajuda. Ele já tem passagem. Nós também já juntamos o DVC no próprio inquérito. Já instaurei inquérito, aliás. Então, eu pretendo encaminhar até hoje à tarde ao fórum para as demais providências de praxe. Pelo tirocínio policial da senhora, a experiência que a senhora tem, o que a senhora sentiu na conversa com ele? Deu para perceber algum comportamento estranho? No tirocínio que a senhora tem, claro que tudo do suspeito é tudo baseado naquilo que a senhora viu, mas o que dá para falar da personalidade desse rapaz? Desse homem, na verdade, que ele tem 68 anos. É complicado. É uma pessoa complicada. É complicado. Inclusive, ele não é efetivo da escola, ele está lá por um benefício, enfim, ele está lá para complementar uma Ele é temporário, né? E quanto à minha opinião, eu prefiro esperar. Acredito na menina. Sim. E ele deu uma outra versão que nós também vamos apurar. Mas fica aqui patenteada que eu acredito na menina. Embora tá bom. Já deu para perceber. Bom, para meio entendedor, pingo é letra, né? Já deu para perceber que a coisa... A chapa vai esquentar pra esse camarada aí, ó. Coloca a barba de molho, hein, camarada. Coloca a barba de molho. Um camarada de 68 anos. 68 anos. Que molestou uma menina de 11. 11 anos, gente. A menina nasceu, quer ver, em 2006. O que você tava fazendo em 2006, você lembra? Lembra, né? 2006 foi ano de Copa do Mundo. O Brasil perdeu para a França, não foi? Pois é. A menina tava nascendo. 11 anos. E esse crápula fez isso. Agora, sabe o que eu não consigo entender? E isso me dá um comichão, que eu vou falar uma coisa pra você. O camarada tem passagem pela polícia por estupro em 1980. Faz tempo, hein? Eu não era nem nascido ainda quando esse camarada já teve passagem pela polícia. E sabe quem foi a vítima? Uma aluna de 16 anos de idade. Ia fazer de novo ou não ia? Ah, pelo amor de Deus, né? Ia fazer de novo ou não ia fazer de novo? Fica aí com a resposta. Você acredita na menina? Acredita no professor? O professor nega tudo, fala, não, ela tava abraçada, eu abracei ela, mas eu fico com as mãos erguidas assim, ó. Quando as meninas vêm e me abraçam, justamente pra não fazer nada, eu fico com a mão assim, coladinha no corpo, assim. Ah, tá bom, né? E eu sou o quê? O bozo? Pra acreditar nessa história? Com esse cidadão com passagem pela polícia e dando aula, gente. Esse crápula tava dentro de uma escola, podia ser a minha filha, podia ser a filha de você aí, a sua filha. Ô, dona Maria, você que tá aí cozinhando pro seu marido vai chegar, podia ser a sua filha. Tava tendo aula com esse crápula. E aí o camarada vai e estupra a garota dentro da sala de aula. Tamo ou não tamo perdido nesse mundo? Fala, gente. Fala pra mim se tá ou não tá perdido. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É complicado, viu? É complicado. O doutor Anilson está analisando ainda o que vai ser feito. Ele não foi preso. Por enquanto, viu? Por enquanto. Por enquanto, esse camarada está em liberdade. E a escola e a Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual de Educação, que também deu uma resposta, né? Deu uma resposta. Como é que um cara que não é efetivo, que já está aposentado, está dando aula porque ele quer ganhar uma segunda aposentadoria? E aí o Estado deu uma quebrada de galho com ele. Sabe como é que é o negócio? Quebrou o galho desse professor aí. Certo? Ele ia ganhar uma segunda aposentadoria. Tava dando aula. Já é aposentado, tem 68 anos. E aí o camarada teria feito ou faz isso com uma garota dentro da sala de aula? A delegada falou, vocês ouviram aí, a última coisa que ela falou na matéria. Eu acredito na versão da menina. E ela tem experiência, não sou eu que tô falando, é a delegada.
É a delegada que está falando. A gente continua acompanhando, para a passo, esse caso aí de estupro de vulnerável registrado dentro de uma escola. Dentro de uma escola estadual em Limeira. A Secretaria de Educação Estadual também tem que se manifestar com relação a isso, viu? Ou vai passar a mão também. Vai falar que tá tudo bem. Não aconteceu nada, é isso que a Secretaria vai falar? Como acontece? Manchete da Gazeta, tá aqui, ó, pra quem tá vendo, ó, tá aqui, ó, celular na aula, estudante é xingado e agride professor, tá aqui, ó, manchete da Gazeta de hoje, ó, tá aqui, ó. Vai falar que não existiu isso aqui também. Intervalo comercial, meu filho, 5 horas e 9 minutos. Daqui a pouco, mais uma matéria em vídeo pra você que tá acompanhando a Educadora Verdade. Eu fui ver o que é que tá acontecendo e o que sobrou da antiga Companhia União. Lembra a Companhia União? Aquela Companhia União que deu tantas glórias, tantas alegrias para a cidade, funcionou por tanto tempo, deu tanto dinheiro, né? Agregou tanto valor na cidade e foi embora. O que sobrou da Companhia União? Daqui a pouco vocês vão assistir no Facebook, no YouTube, em todas as plataformas. 5h10. A Madeireira Tatuíbi tem o Disque grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi, Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Minha amiga, meu amigo, vamos falar agora sobre o IPTU? Você sabia que o IPTU é a principal fonte de arrecadação do município? E é com ele que, com o valor arrecadado com o IPTU que a Prefeitura faz melhorias em toda a cidade e realiza obras e manutenções, atendimentos na saúde, no trânsito, segurança, educação e tantos outros serviços. As parcelas vencem todo o dia 10 a 19 de cada mês, de acordo com o número de inscrição do contribuinte. Assim, e para facilitar, você pode imprimir a segunda via do carnê pelo site da Prefeitura acessando limeira.sp.gov.br. Clique em IPTU segunda via. O seu IPTU em dia, Limeira fica cada vez melhor. Esta é uma realização da Prefeitura de Limeira para você. Chegou a hora de renovar seu quarto. Prepare-se para o inverno com as promoções da Havan. Aproveite nesta semana. Cobertor casal aveludado e estampado de altíssima qualidade de R$ 99,90 por apenas R$ 69,99. É muito barato. Travesseiro visco elástico NASA somente R$ 29,99. Isso mesmo, travesseiro NASA somente R$ 29,99. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, seu lar é aqui. Sabia que a Educadora também é TV? É isso mesmo. Você pode assistir os programas da Educadora com imagem. É só baixar os aplicativos gratuitos da Educadora para celulares e tablets no portal educadora.am ou no canal da Educadora no YouTube. É só digitar educadora.tv e pronto. Você se inscreve, curte o canal e assiste seus programas preferidos. Educadora, muito mais que rádio. Cada dia mais perto de você. Olá pessoal, aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o Plano de Assistência Funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar, o Plano Funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir à sua família a assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto. Adquira já o seu. Ligue 0800 177 227. Bom Pastor, viva tranquilo. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono nessa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Educadora Verdade, 5h13. Educadora Verdade. Apresentação, Carlos Gomide.
5 horas e 13 minutos, estamos de volta no rádio, na internet, nos aplicativos para dispositivos móveis e no YouTube com o Educadora Verdade de hoje. Rapaz, eu tô ficando careca, é? É isso? É, né? Tô, né? Olha as entradas aqui, ó. Aqui essa câmera aqui, com esse monitor que eu tenho aqui de áudio, de vídeo. Rapaz, olha o tamanho da entrada e aqui em cima... Chapeuzinho do padre também tá... Já faz tempo que tá, mas vamos que vamos. 5h14. Você que tá no YouTube, tá no Facebook, tá nos aplicativos para dispositivos móveis e também tá nos acompanhando pelo educadora.am, vai acompanhar a partir de agora uma reportagem que eu fiz de vídeo dentro da Companhia União, dentro do prédio da Companhia União, ou o que sobrou, as ruínas da Companhia União, que há 10 anos deixaram, a Companhia União há 10 anos deixou a cidade de Limeira, e o prédio ficou lá. Agora começaram a quebrar, porque provavelmente vai montar lá um empreendimento imobiliário. E eu fui lá, entrei lá sem maior dificuldade, tá? Não precisei pular nada, só passei pelo muro que tá quebrado. Inclusive aquele local foi alvo ou foi palco de uma tentativa de estupro, a questão de 1 mês e meio atrás, mais ou menos. Você que tá nos vendo com imagem vai poder acompanhar como está a situação da antiga Companhia União a partir de agora nessa reportagem de vídeo. Matéria no ar, Gustavo, por favor. Você que se liga no Facebook da Educadora e também no programa Educadora Verdade, nós estamos aqui, olha, aonde funcionava a antiga empresa União. Eu vou pegar o celular e vou virar para que vocês vejam por dentro o que sobrou dessa empresa. Olha, aquele portão ali é o portão da Avenida São Sebastião, lá na frente. Aqui havia toda uma construção que agora só sobrou essas estruturas. Desse lado também, olha, provavelmente um estacionamento, algum setor da empresa União. Aqui muita sujeira, muito mato. E a gente vai subir essa rampa, porque essa rampa dá acesso ao pátio, que fica ali margeando a Avenida Sargento Peixoto na Vila Camargo. Mas perceba o completo estado de abandono desse local. Uma empresa tão importante que gerou tanta renda, tanto lucro para a nossa cidade e que agora está abandonada. E lá atrás vocês percebam esse prédio, é o prédio de um local que também está abandonado. Antigo Beneficência Limeirense, Hospital Dia, funcionou por muito tempo naquele prédio e também está abandonado. A gente vai subir aqui para que vocês tenham uma ideia do que virou esse local, que está num ponto privilegiado da cidade, mas que infelizmente, pela transferência da empresa para outra cidade, se transformou nisso daqui, olha. Um outro pátio, provavelmente de veículos também. Aqui a gente vê um portão, está perdido praticamente no meio do mato. Aqui as empresas, e se a gente subir aqui essa rampa que a gente está subindo, a gente vai chegar no pátio onde os caminhões ficavam estacionados. Olha, placa de lixo, foi o pouco que sobrou desse local. Muitos galhos secos, muito mato. E aqui, olha, se a gente andar mais um pouco já dá para você perceber aí esse pátio gigantesco, um espaço muito bom, muito grande, que dá para usar aí para muita coisa, mas infelizmente está desse jeito que vocês estão vendo aí, olha. Tá vendo? Olha, todo abandonado, todo cheio de terra, sem nada de valor, sem nada de valor. Essa área verde aí mais ao fundo também pertence à empresa, e esse local aqui foi palco, na verdade, de uma tentativa de estupro há cerca de um mês e pouquinho atrás. Uma mulher disse que um homem que a seguia puxou essa mulher para esse local e aqui tentou violentá-la. Muito mato, a gente percebe, e que lamentavelmente mostra o estado de abandono desse local. Repito, um local muito bom. Aqui, olha, provavelmente o que sobrou de uma caixa de força. Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá dentro para vocês.
Olha, aqui provavelmente também havia cabos, mas até agora nada foi feito. Já, se não há uma década perto disso, que a empresa deixou a cidade e o pátio dessa empresa ficou desse jeito aqui, ó. A gente já deu uma volta, não achou nada. O que a gente achou, na verdade, foram resquícios do uso de drogas, roupas, enfim. Lamentável, né? Ver que um espaço tão bom desse tá desse jeito que vocês estão vendo aí. A gente continua aqui para mostrar para vocês detalhes a respeito desse local que um dia foi o pátio de uma empresa que tanta riqueza trouxe para o país, para a nossa cidade, e que infelizmente hoje tá desse jeitinho aí, ó. Aqui nesse local vocês percebem que foi colocado essas cercas, mesmo na parte baixa, para evitar que pessoas tenham acesso a esse local que era um ponto de descanso dos motoristas, né? Mas mesmo assim, olha, a gente percebe praticamente todos os vidros da janela quebrados, muita pichação. Lá em cima, olha, o telhado quebrado e o estado também de total abandono. Olha, muita sujeira, muito lixo que a gente percebe aqui. Olha aqui, ó, resquícios do uso de droga, olha. Latinha usada provavelmente para usar crack, ou normalmente para usar crack. E a gente vê muito lixo. Só que a gente não teve dificuldade para acessar esse local. Porque olha lá na frente, vocês percebam que o muro está completamente quebrado. Então a gente não teve dificuldade nenhuma. E eu queria mostrar para vocês uma coisa. Olha, isso aqui era uma caixa de força e que provavelmente tinha fios de cobre. E que agora é isso aqui. Se a empresa está vazia, a caixa de força também está vazia, olha. Quadro de luz. E o que sobrou foi isso aqui. Total abandono, sujeira e a lamentação de uma empresa tão importante e que hoje o que sobrou dela foi isso aqui, ruínas e muita sujeira. Um abraço a todos, a gente continua no rádio e continue seguindo a gente na internet, em todas as redes sociais. A Educadora está contigo em qualquer lugar. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Muito bem, tá aí a matéria. Então você que estava acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pode ver as imagens dessa companhia que lamentavelmente nos deixou. Começou a deixar em 2005, na verdade, mas em 2007 acabou fechando todas as portas e indo embora. Lamentavelmente, né? E não há nenhum projeto protocolado na Secretaria Municipal de Urbanismo para a área. Ou seja, vai continuar do jeito que está. Quem está no YouTube está acompanhando algumas imagens que nós fizemos e vocês vão ver aí a facilidade com que as pessoas entram. Olha lá, muita sujeira, tá vendo? Muita sujeira. E aí, ó a situação do muro. Olha lá como é que fica, ó. Tá vendo? Como é que vai? Como é que faz aí, ó? Não tem como. Como é que você vai segurar a entrada de gente aí? E aí roubam, aí furtam, aí estupram, usam droga, vendem droga. Por causa disso aí, ó. O pessoal que tá no YouTube tá nos vendo. O pessoal que tá no rádio, os muros, né? Todos em ruínas. A portaria, que também tá completamente abandonada. Não há projeto algum protocolado na prefeitura com relação a esse espaço aí. Um local tão bom, tão bonito, tão amplo. Daria pra fazer um monte de coisa aí, né? Daria pra fazer, sei lá, um ginásio de esportes. Lembra do... Como é que chama? O Oscar Niemeyer, né? Né, Bruno? Não foi o Oscar Niemeyer que falou que fez um projeto? O prefeito Cassado falou que ia trazer um projeto de um ginásio. Aí, ó, o local aí pra fazer um ginásio, ó. Não é não? Belo de um local, bem localizado, né? Ao longo de... ladeado de bairros importantes da cidade. E continua nessa daí, ó. Tudo abandonado. E a cidade enfeiada cada vez mais, né? Lamentavelmente. Vamos esperar mais um tempo para ver. Mas daqui uns 15 anos, mais ou menos, será que a gente consegue alguma resposta da prefeitura? Será que alguma coisa sai algum coelho sai dessa cartola nos próximos 15 anos? As imagens estão aí para quem quiser ver, tá? Daqui a pouco esses vídeos estão também no Facebook e no YouTube.
YouTube, para quem não está acompanhando em vídeo, mas que tem acesso à internet, daqui a pouco vocês vão poder ver essas imagens. O Maicon Aparecido Damasceno Soares, obrigado, viu, Maicon, pela participação. Ele está falando aqui pelo bate-papo do YouTube o seguinte: quando se for, quando ela foi embora, sem falar dos inúmeros trabalhadores que ficaram para trás, né? Desemprego que a ida dessa empresa, a ida embora dessa empresa, causou na cidade. E o Maicon Damasceno disse que foi falta da ação pública aos olhos dele. Ele disse o seguinte: aos meus olhos foi por falta de ação do poder público. Você lembra quem era o prefeito, né? Você quer que a gente fale o quê? Fala pra mim. Lembra em 2007 quem era o prefeito, não lembra? Você quer que a gente fale o quê? O que esperar desse cidadão? Vamos continuar acompanhando, vai. Daqui uns 15 anos a gente volta a falar e de repente com a construção de alguma coisa. Vamos ver o que dá esse terreno. A gente continua lamentando muito o uso desse terreno dessa forma, lamentavelmente. 5 horas e 25 minutos agora. E 25 minutos, 5h25. Queria lembrar pra você que a campanha do agasalho continua rolando, tá, pessoal? Você tem um agasalho velho aí, mas não vale aquele agasalho todo escangaiado, hein? Pelo amor de Deus, sem aquele agasalho todo escangaiado que você tem no seu quarto aí, tá bom? Vai lá, pega um agasalhinho novo, bonitinho, em bom estado, aquele agasalho que você não vai mais usar, sabe como é que é o negócio? Pois é, faz a doação lá, são mais de 70 postos de arrecadação que você pode fazer a sua doação para a campanha do agasalho que está rolando até o dia 31 de maio. O agasalho que você doa aquece quem precisa. Procure um dos postos de coleta e faça a sua contribuição para agasalhar as pessoas que são atendidas pelo Centro de Promoção Social Municipal da cidade de Limeira. Mais informações 3404-6267. 5 horas e 26 minutos, 5h26, corta o fundo para mim, Gustavo, por favor. O Cezinha chegou aqui agora. Eu queria... A gente sempre fala de bons exemplos, né? E que a gente tem que ressaltar sempre bons exemplos aqui na rádio, porque a gente acredita que ainda há muita gente boa e que, aliás, os bons ainda são a maioria. Certo? E eu queria que o Cezinha... Puxa o microfone aí, Cezinha, faz favor. Queria que você relatasse o que aconteceu com você ontem, que você me contou, sem citar nome de instituição bancária, mas que sirva de exemplo, né? Para outras pessoas e de espelho para algumas pessoas que acham que ser desonesto é a melhor opção. O que aconteceu com você, Cezinha? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Gomide. Então, há um mês atrás, mais ou menos, eu fui fazer um depósito na minha agência bancária e a hora que eu fui colocar o dinheiro no envelope, eu derrubei uma nota de 50, mas não percebi. E fui embora. Um mês depois, essa semana, acho que antes de ontem, já tinha se passado um mês, eu fui na agência lá, o gerente me chamou pedindo para me esperar e me avisou que naquele dia eu fui depositar o dinheiro, eu deixei cair essa nota, o vigilante do banco pegou, não sabia de quem era, entregou para o gerente do banco. E o banco foi olhar nas câmeras para ver quem tinha perdido esse dinheiro para poder devolver. E ele falou que eu tinha deixado cair a hora que eu fui colocar no envelope e me devolveu os R$50. Bom, é o seguinte, você recebeu depois, alguns dias depois desse depósito, você recebeu uma ligação do banco falando, olha, você fez um depósito de X, só que dentro do envelope tem X menos 50, é isso? Exatamente. E você falou, bom, não, eu depositei o valor X lá. Eles falaram, não, mas no envelope não tinha X. E aí você acabou falando, bom, perdi 50, né? Deixa pra lá, né? Perdi 50, né? E pra minha surpresa, aconteceu isso antes de ontem. O gerente me procurou para me devolver os R$50 que eu tinha deixado cair no chão. Olha só, o gerente foi procurado por um vigia. O vigia simplesmente poderia ter pego R$50, enfiado no bolso e indo embora, ninguém estaria nem aí, né? O Cezinha teria falado, bom, perdi 50 mesmo, tchau e benção, né? Agora, o vigia pegou o dinheiro, guardou, entregou na mão do gerente. O gerente teve o capricho de ir nas câmeras para ver
Quem é que tinha feito o depósito e tinha deixado cair o dinheiro e esperou o cliente, no caso o Cezinha, voltar para a agência bancária para devolver o dinheiro. Um gesto raro hoje em dia, mas que mostra que ainda tem jeito, né? Eu acho que não é tão raro, não. Acho que a gente tem que acreditar nas pessoas. Que fique o exemplo da honestidade dessas pessoas, sem citar nome, sem fazer propaganda de nada, apenas o exemplo mesmo. Então fique aí. Você achou R$50 na rua e sabe quem é? Devolve. É melhor. Você vai ver que Deus vai te dar em dobro, tá? 5h29. Ponto final na Educadora Verdade de hoje. Amanhã a gente volta às 6 horas da manhã com o Educadora de Manhã. Tá chegando a Hora do Trabalhador hoje com a apresentação do André Montanher. Mais informações em facebook.com/educadora AM. Um abraço a todos. Boa tarde. Tchau, pessoal.